Inúmeras igrejas hoje prometem milagres e maravilhas. Muitas delas o fazem apenas como chamariz para atrair quem está disposto a dar tudo o que tem em busca de algum tipo de cura. Outros líderes e membros realmente acreditam que, se milagres ocorrerem, a igreja se encherá de pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo. Estão enganados, pois o próprio Senhor Jesus condena os lugares em que ele realizou muitos milagres, mas as pessoas não se arrependeram. Nos primeiros capítulos de seu Evangelho, Mateus apresenta Jesus como o cumprimento das esperanças messiânicas de Israel. A genealogia de Jesus o liga ao rei Davi. Os acontecimentos que cercam o seu nascimento são semelhantes aos narrados na história de Moisés, como a morte de crianças e a fuga para outro país. Além do mais, João Batista, que foi reconhecido como aquele que deveria preparar o caminho do Messias, segundo as profecias, reconhece Jesus como o enviado por Deus. À semelhança de Israel, o Senhor vai para o deserto para ser provado, todavia, ele prevalece sobre o tentador. Em seguida, ele inicia o seu ministério na Galileia, chamando os primeiros discípulos e realizando os primeiros milagres. Mateus continua a história de Jesus. Ele registra o Sermão do Monte, onde Jesus ensina seus discípulos a ver Deus como um pai, a quem deveriam obedecer de coração. A espiritualidade deles não deveria servir para obter reconhecimento público. Segundo o evangelista, as multidões ficaram admiradas com a autoridade de Jesus para ensinar. Ele também demonstra que tem autoridade para curar, controlar a natureza, expulsar demônios, perdoar pecados e ressuscitar os mortos. Essa mesma autoridade ele dá aos apóstolos para levar o mesmo ensino e fazer as mesmas obras em favor das multidões desorientadas. No entanto, se até então o quadro era de admiração pela autoridade demonstrada por Cristo, a partir desse ponto, em Mateus, os inimigos do Evangelho passam a atacar a autoridade do Senhor. Quando envia os apóstolos, ele os adverte que sofreriam perseguição. Por causa do Evangelho, eles seriam chamados até de demônios, como ocorreu com o próprio Jesus. No capítulo 11, somos informados que João está preso. A sua mensagem de arrependimento foi rejeitada por aquela geração por influência de seus líderes. Igualmente, o convite de Jesus para que entrassem no reino também foi desdenhado. O Senhor passa então a repreender a atitude de indiferença. Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Cristo nunca pretendeu ser um curandeiro famoso, capaz de atrair multidões a fim de tirar algum proveito financeiro ou político. Ele bem poderia usar de sua popularidade crescente para enriquecer e organizar algum levante político contra os dominadores romanos. Aliás, essa era a expectativa de muitos que o rejeitaram. O objetivo do Senhor, no entanto, era produzir mudança de coração, de mente e de atitudes, produzir arrependimento, conversão. Devemos saber que a realização de milagres não produz necessariamente conversão. Muitos não querem abandonar o seu estilo de vida. Eles só estão em uma busca desesperada para pôr fim às suas dores, com o objetivo de voltar a fazer tudo o que faziam antes. Essas pessoas estão dispostas a tomar qualquer remédio, fazer o tratamento que for, gastar quantias absurdas, submeter-se a encantos, magias e orações milagrosas. Enquanto estão desesperadas,
fazem o que lhes for exigido, comportam-se da maneira que lhes for determinada. No entanto, em seu coração e mente não há convicção e nem arrependimento. Se o problema desaparece, voltam à mesma vida de excessos e de egoísmo. Foi o que aconteceu nas cidades onde Jesus realizou milagres. Por isso, ele sentencia: que aflição espera Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Na região de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus realizou muitos atos milagrosos. Ele curou a filha de Jairo, alimentou 5.000 pessoas, libertou um homem possesso, efetuou a cura da sogra de Pedro, de um paralítico, do servo de um centurião e de uma mulher que sofria com uma hemorragia. Apesar de presenciarem tantos milagres, os moradores dessa região não se converteram ao Evangelho. Por isso, o juízo seria mais severo sobre aqueles locais do que sobre cidades símbolos de perversidade no Antigo Testamento: Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom. Por que seria assim? Porque quem recebe maior revelação tem maior responsabilidade. Diferentes das cidades galileias, aquelas cidades pagãs não foram visitadas pelo Messias de Deus e nem presenciaram milagres que comprovavam a mensagem divina. Nos dias de hoje, muitos cristãos ignoram que o fato de serem testemunhas do poder de Deus não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Alguns vivem na hipocrisia, orando por milagres e se declarando canais de bênçãos de Deus. Ao mesmo tempo, não respeitam a própria família e exploram os desesperados. Talvez ignorem que o mesmo juízo que vivem proclamando sobre os outros virá muito severo sobre eles. O mesmo ocorrerá com aqueles que têm grande conhecimento das Escrituras, mas isso só lhes serve para inflamar a vaidade. Quem tem maior luz tem maior responsabilidade, pois quando desobedece, o faz com consciência mais plena e assim demonstra maior rebeldia. Será então que Jesus desperdiçou tempo e energia ministrando naquelas regiões? De forma alguma. Segundo ele, as pessoas que aceitam o chamado para o reino de Deus não o fazem porque viram milagres ou porque são inteligentes o suficiente para compreender, mas porque o Pai lhes abre o coração e o entendimento para o Evangelho. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. A mensagem do Evangelho é aberta a todos. Muitos se aproximam de Jesus por curiosidade, por interesse ou por achar que tirariam algum proveito daquele homem carismático capaz de atrair multidões com seus atos milagrosos.
No entanto, somente os verdadeiros discípulos são capazes de atender ao chamado interior de Cristo e conhecer realmente o Pai, como disse o Senhor. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. O acesso à revelação divina não é uma escolha humana, mas um ato soberano de Deus. Por essa razão, em vez de aborrecer as pessoas, insistindo em convencê-las de nossas convicções religiosas, oramos para que o Espírito de Deus lhes fale ao coração. Somente um ato divino pode mudar a mentalidade de alguém. Estamos prontos a compartilhar o Evangelho que nos faz tanto bem, mas não acreditamos que utilizando essa ou aquela estratégia conseguiremos converter alguém. Se isso fosse possível, Jesus haveria falhado em evangelizar as cidades galileias. Quando Deus abre o coração de alguém para compreender o Evangelho, essa pessoa se torna um discípulo de Jesus e pode compreender o chamado. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Cristo chama para si aqueles que estão em uma busca espiritual. O objetivo deles não é encontrar segurança em uma religião que lhes dê aceitação e respeitabilidade social, não é encontrar poderes sobrenaturais que lhes permita voltar ao antigo estilo de vida e nem se juntar a um esquema de exploração de outros seres humanos. A genuína sede espiritual é a vontade de conhecer algo maior, transcendente, que dê sentido à vida, uma conexão com Deus e com o próximo em um nível que rompa o egoísmo essencial da natureza humana. Por esse motivo, o Senhor fala também em tomar o jugo, uma peça usada por 2 bois para puxar uma carga. Cristo está convidando o discípulo a abandonar o fardo pesado da religião e a seguir ao lado dele, pagando o preço do discipulado e abrindo o coração para aprender o Evangelho. Os discípulos enfrentarão a mesma oposição e rejeição que o Senhor enfrentou, mas encontrarão descanso para a alma. Podemos encerrar afirmando mais uma vez que milagres não produzem necessariamente arrependimento. A revelação de Deus por toda a terra chama os homens à transformação de suas vidas. Os que se recusam a se arrepender serão julgados com base na luz que receberam. Com base nisso, os que testemunham milagres e não se arrependem enfrentarão juízo mais severo. A conversão ao Evangelho de Cristo, que implica a obediência a seus ensinos, é a única forma de se livrar do fardo da religião e encontrar descanso espiritual para a alma. Essa transformação não é um ato de escolha humana acessível aos mais inteligentes ou religiosos. É um ato soberano de Cristo. Somente Ele é capaz de revelar o Pai. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de conhecer a Cristo. Foi o Senhor quem abriu o nosso coração,
Não foi por nossa inteligência, não foi porque assistimos milagres, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor nos amou, o Senhor escolheu perdoar os nossos pecados e nos chamar para si. Graças ao teu chamado, hoje nós podemos conhecer o teu amor, conhecer da tua bondade e saber que os ensinos de Cristo são transformadores de nossa vida, trazendo benefícios para nós, para a nossa família e para todas as pessoas ao nosso redor. Nós te agradecemos pelo teu amor e porque o Senhor decidiu nos chamar para seguir a Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.